aumentar um pouquinho aqui o som. Tô toda encasacada, tá super frio aqui no sul. Aí é melhor fazer a live quentinha pra poder fluir melhor do que ficar passando frio, né? Tá bonito às vezes passando frio. Hoje vamos conversar sobre telas. Boa tarde. Quero bem legal trazer esse assunto porque tá começando as férias aí das crianças, né? Então, cada vez, às vezes, elas mais em casa, a gente acaba recorrendo mais a telas, né? Isso é normal, mas é preciso trazer alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês e também trazer estratégias, né? Como que a gente pode estar melhorando essa relação, como que a gente pode estar não tendo que recorrer constantemente a telas. Então, esse é o ponto que eu quero abordar hoje com vocês, né? E primeiramente, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou Camila, sou mãe do Anjinho Benjamin, do Lorenzo e do Miguel. Então, tenho 3 filhos ali. Passei por vários desafios com relação a telas com eles, né? Especialmente mais com o Lorenzo, porque primeira maternidade, né? Passando por várias coisas e ele uma criança super ativa, não dormia muito bem à noite. Então, muitas vezes eu acabei tendo que recorrer à tela diante de tanto cansaço, né? Fiquei com ele aí até 2 anos, aí depois chegou a pandemia também, então mais um tempo direto em casa. Então tudo isso como pais a gente vai cansando, né? Eu entendo que é bem cansativo cuidar de uma criança constantemente, lidar com a energia toda da criança e juntamente com todas as outras demandas que a gente tem em casa, né? Nossas tarefas de casa, o nosso trabalho e tantas outras demandas. Então é bem normal a gente, né, usar das telas para isso, só que o meu alerta aqui é só pra gente cuidar, né, do tempo que a gente tá deixando, ter um pouco mais consciência dessas escolhas e saber o quanto elas impactam, né, na vida dos nossos filhos, na formação do cérebro deles, para que a gente possa ter um pouco mais de controle, né, trazer um pouco mais de limites para essas escolhas e também trazer um repertório de outras alternativas que a gente pode estar trazendo para que não precisamos recorrer tanto à tela. Então, como por exemplo, auxiliar essa criança a aprender a brincar também sozinha, se desenvolver sozinha, desenvolver a sua criatividade, aprender a gente também, né? Aprender a se organizar, lidar melhor com o tempo, com os afazeres de casa, para também poder ter um tempinho a mais com nossos filhos, que é tão importante pra gente. Então, além de ter um repertório, às vezes, de atividades também que a gente pode usar de conexão entre pais e filhos. Então, é bem importante, né? Por isso que eu quis trazer esses assuntos aqui pra live, pra gente conversar também sobre essas outras alternativas. Então, contei um pouquinho pra vocês, né? E eu até contei no post essa semana que até botei a foto, não sei se vocês viram, onde tava ali a sala cheia de brinquedo, lotada de brinquedo, e eu ainda tendo que ligar a TV para ver se ele parava um pouco, porque com o brinquedo ele pegava um e soltava, pegava outro e soltava. E muitas vezes não se concentrava na brincadeira, não ficava ali, e às vezes eu até tinha que apelar para as telas para ver se ele se acalmava um pouco. Então, mas isso só aconteceu porque eu não tinha esse conhecimento que hoje eu quero trazer aqui para vocês, né? Eu não tinha essa noção de como que se desenvolvia a vontade da criança, o que poderia estar atrapalhando ali o desenvolvimento dessa vontade do brincar, do criar. Então, essas estratégias que eu também quero falar com vocês hoje. E o que as telas elas fazem com o nosso cérebro, né? Agora entrando um pouquinho mais na parte da neurociência, né? Trazendo esse contexto um pouco da minha história também, dos desafios que eu passei na minha maternidade com relação às telas, né? Que muitas vezes às vezes, lembrando aqui, meus filhos, meu primeiro filho, dormia muito mal à noite, passava aquele salto de desenvolvimento e às vezes eu tava tão exausta, era tanto mamar, que eu passei por situação de às vezes ter que recorrer na madrugada na tela para ver se ele ficava ali um pouco, já que ele custava dormir, não ficava só mamando, e eu cansada de dar tanto mamar, eu às vezes tive que recorrer às telas. E isso dali prejudicava ainda mais o sono dele, então às vezes o que era para durar um despertar, vamos supor, de 40 minutos, né, 1 hora, às vezes durava 2 horas desperto, porque daí a tela despertava ainda mais. Então, daí vinha aquele efeito rebote, né? Depois daí ele acabava dormindo mais durante o dia, isso já prejudicava novamente o sono da noite e assim ficava nesse ciclo. Então, como é importante a gente ter consciência, né? Das nossas escolhas e que às vezes elas podem solucionar um pouco mais rapidamente, né? E às vezes a gente vai fazer uso mesmo assim, porque a gente tá tão exausta e tá tudo bem, né? Mas eu só quero trazer aqui a consciência
dessas atitudes e também estratégias para a gente, às vezes, usar de outras estratégias muito melhor do que o tempo todo as telas, certo? Então, e o que acontece no nosso cérebro, né, com relação às telas? A gente tem vários neurotransmissores, né? E um desses neurotransmissores que vem do cérebro se chama dopamina. E essa dopamina, ela tá muito envolvida com essa busca de motivação que a gente tem. Então, tudo que envolve motivação, a dopamina, ela tá ali ligada. E as telas, os jogos, eles são muito dopaminérgicos. Eles liberam essa sensação de prazer, bastante essa sensação de prazer, né? Por quê? Porque é autoestímulo, novidade. Quem faz os desenhos, quem faz os jogos, ele já sabe como funciona o cérebro humano. Então, recompensas, né? Estímulo, coisas novas. Então, isso acontece. E como o nosso cérebro, né, ele é muito sensível a esses estímulos, vai ocorrer uma liberação altíssima de dopamina, que a gente vai fazer com que a gente queira cada vez mais. Só que quando a gente desliga isso, como o nosso corpo ele busca o equilíbrio, assim como subiu essa dopamina, ela vai cair drasticamente, porque o nosso corpo vai querer voltar ao equilíbrio. Então, muitas vezes, quando a gente desliga, né, os jogos, as telas, enfim, a gente vai ficar mais irritado, a gente vai ficar fora das telas, não vai ter tanto prazer, porque a nossa dopamina foi lá em cima e caiu novamente. A gente vai querer cada vez mais dopamina. Só que essa dopamina, ela é de prazer rápido. Por quê? Porque as telas, ela libera isso muito rapidamente. Pode ver, os vídeos, a gente só fica passando o dedo, porque ele tá constantemente trocando, né, as informações, os estímulos. Então, essa liberação rápida de dopamina. E na vida, as coisas não acontecem assim tão rápido, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, às vezes ela não é instantânea, né? Então, hoje em dia também a indústria, sabendo disso, o que ela fez? Ela desenvolveu os alimentos para liberar também essa dopamina de forma muito rápida. Então, alimentos cheios de açúcar, cheios de gordura, elas também nos dão esse prazer de liberação rápida de dopamina. Só que, novamente, sobe a dopamina, daqui a pouco ela vai cair de novo e a gente vai querer cada vez mais esse tipo de alimento. E daí, quando a gente for se alimentar, muitas vezes de uma forma mais saudável, com frutas, com legumes, com tal, que não tem essa dopamina liberada de forma tão rápida, mas que também libera, a gente muitas vezes vai preferir os outros tipos de alimento. Então, olha como essa desregulação desse sistema de dopamina, né, que trazida pelo efeito da tela, trazida pelo efeito desses junk food, trazida por outras coisas de prazer muito rápido, eles vão desregulando nosso sistema de dopamina, assim como a droga também desregula o nosso sistema de dopamina, e isso deixa a gente muito mais com dificuldade, né, de sentir prazer nas coisas do cotidiano, de sentir prazer nas coisas naturais, de se interessar pela vida, né? E para a criança que tem o cérebro em formação, isso é totalmente impactante, porque o cérebro tá ali se construindo, né? Na infância mesmo, até ali os 2, 3 anos, milhões assim de neurônios sendo construídos, conexões, sinapses. Então, isso é muito impactante, né? Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, americana, a OMS, ela recomenda até os 2 anos 0 telas, porque eles sabem, eles estudam, eles sabem o que tem por trás, né? Como que o cérebro está construindo, como isso vai impactar a construção desse cérebro. E na verdade, né, se tu for olhar bem, a criança, o bebê, eles nem estão precisando eles não precisam de tanto estímulo, né? Eles precisam do pai e a mãe presente. Só que, claro, com a nossa rotina, a nossa demanda do mundo atual, né, infelizmente, presos cada vez mais em casa, né? A gente não... Antigamente, o que acontecia? A gente trabalhava, os pais trabalhavam na roça, então tinha ali a natureza para a criança explorar, a natureza era calma, era tranquila, as crianças não ficavam tão agitadas. Então, tinha a natureza ali para a criança, tinha... o ritmo da natureza era outro, os pais estavam ali por perto, mas os filhos estavam ali brincando solto, eles podiam explorar. Então olha como é diferente. E hoje em dia no nosso mundo moderno é o quê? Estamos cada vez mais presos em apartamentos, estamos cada vez trabalhando mais, né? O trabalho tá na palma da nossa mão, então o celular muitas vezes a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da nossa mão. Então a gente tá ali conectado, né? Fora as redes sociais que vieram para ainda mais nos afastar às vezes dessa conexão presencial. Então, às vezes a gente tá ali, mas tá conectado com quem tá online, mas tá olhando a curtida, tá olhando a fofoca, tá olhando muita coisa, e muitas vezes a gente não tá vivendo com presença o momento. Então, tudo isso vem prejudicando, né, essa conexão entre pais e filhos, né? E vem desregulando cada vez mais esse nosso sistema de dopamina. Então, se a gente já tem impacto, a gente vê hoje como a gente tá viciado também, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de sentar, de estar ali no momento presente com o nosso filho, de brincar,
porque a gente também tá com essa dopamina desregulada, né? Aquilo ali às vezes não é tão prazeroso quanto olhar uma rede social, quanto olhar uma curtida, quanto fazer um vídeo mostrando o filho para os outros e os outros te elogiando. Às vezes não é tão prazeroso, então muitas vezes a gente também tá com esse nosso sistema de dopamina desregulada, e a criança vem do nosso exemplo, né? Também, né, vai se desregulando, a gente vai acabando dando mais tela para essa criança, a gente tem cada vez mais coisa para fazer, a gente tá cada vez, infelizmente, mais desorganizado também, né, até com o nosso tempo, que muitas vezes esses distratores, essas distrações, né, elas nos afastam do que a gente realmente tem que fazer, do que a gente realmente tem que focar. Então, tudo isso é muito... tá causando um caos, né, na nossa casa, na nossa família, e esse excesso de telas está cada vez mais aumentando. Então, deixa eu ver aqui. Então, qual é o nosso papel com as telas, né? A gente usar telas com intencionalidade, com supervisão dos pais, dos cuidadores, e cuidar, né, desse tempo de exposição. Só que, claro, quando eu vou cuidar desse tempo de exposição das telas, eu tenho que, muitas vezes, aumentar outras estratégias, porque às vezes eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar cuidar das demandas de casa. Então, como que eu posso me organizar, né, para ter um tempo com meu filho, para dar uma atenção, mas também poder cuidar dos outros papéis da minha vida, meu trabalho, da minha casa, ter um tempo com meu marido. Então, é sobre isso que agora eu quero começar a falar com vocês, né, dessas outras estratégias que a gente pode estar usando para não recorrer só à tela. Porque, como eu falei para vocês, pela Associação Pediatria, pelos médicos, e hoje todo mundo cada vez está falando mais sobre isso, a ciência está trazendo sobre isso, que é indicado para menores de 2 anos não ter acesso, né, nenhum contato com telas, de 2 até 5, em torno de 1 hora por dia, de 6 anos até 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia, e entre 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. Isso foi tirado, né, eu tirei lá da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, olha só, né, muitas vezes é muito distante da nossa realidade, que muitas vezes a gente deixa muito mais horas na tela do que o recomendado, né, do que hoje os médicos, as pesquisas já estão trazendo ali, que sabem do impacto que isso tem no desenvolvimento do nosso cérebro, na desregulação dessa dopamina que eu expliquei agora para vocês, né, e o recomendável. Então, mas Camila, como é que eu vou deixar a minha criança só esse tempo na tela, meu adolescente, se eu tenho um monte de coisa para fazer, se eu não consigo estar ali com ele para brincar? Então, agora a gente vai começar a falar das estratégias. É a gente, né? Aí eu listei aqui. Primeira coisa, é melhorar esse momento de conexão com os nossos filhos, né? Especialmente durante a semana, tendo um tempo de qualidade, né? E deixar para os finais de semana mais esse tempo de quantidade, além de qualidade, também de quantidade, que os dois são importantes. Então, durante a semana, muitas vezes, a gente não vai ter tanto tempo para ficar tanto tempo disponível ali para os nossos filhos. Mas é importante que a gente tire, nem que seja meia horinha, né, o pai, a mãe fazer um revezamento para estar com presença de qualidade com essas crianças, né? Tem mais de um filho? Se possível, né, ter um tempinho com cada um separado, né? Às vezes brincar os dois, mas se possível, também ter um tempinho separado com cada um momentinho, né, para preencher esse potinho de amor da criança, né, diariamente, que vai ajudar ela a melhorar o comportamento, a melhorar o sono, né? Uma criança que ela se sente amada, ela se sente segura, ela vai dormir melhor, ela vai se comportar melhor, né? Aquela coisa, a gente dá pro outro que a gente tá cheio. Então, se a criança tá cheia de amor, se ela tá cheia da nossa presença, de segurança, é isso que ela vai transbordar pro mundo, né? Todo o comportamento da criança, ele tá comunicando algo, né? Assim como o nosso comportamento também. Quantas vezes que a gente, né, não tem tirado tempo para alimentar as nossas relações, seja com a gente mesmo, seja com as pessoas que são importantes para nós, com o nosso marido ou com a nossa família, e a gente se sente mal, né? E muitas vezes tá ali cuspindo fogo, tá ali estressada, o marido tá estressado, por quê? Porque a gente também não tá alimentando esse potinho de amor. Então, essa dica, né, não é só para as crianças, somos para todos nós. Quando a gente, como mães, a gente também não tira um tempinho pra gente se cuidar, para se alimentar um pouquinho, né? Eu sei que às vezes com criança pequena é mais desafiador o primeiro ano e tudo mais, a gente tirar esse tempinho pra gente, mas sempre que possível, né? Às vezes 5, 10 minutinhos, 5 minutinhos, a gente ir no banheiro, a gente se olhar, passar a mão na gente, fazer um carinho, lavar o rosto com cuidado, ter um momentinho de presença com a gente mesmo, isso já vai encher um pouquinho nosso potinho de amor, né? A gente também fazer alguns gestos simples com o marido, fazer isso com os nossos filhos, tudo isso vai encher o nosso potinho de amor e vai ajudar no nosso comportamento, né? Que quando a gente se sente bem, quando a criança se sente bem, ela se comporta melhor. Então, essa é uma premissa base, né? Pra gente melhorar o comportamento, o relacionamento,
né? E muitas vezes a gente acaba recorrendo às telas porque a criança ela não sente que esse potinho de amor tá preenchido, então ela vai ficar ali te demandando o dia inteiro, né? Porque ela não tá ali sentindo que ela tá sentindo, ela não tá se sentindo preenchida, então ela se sente carente, ela vai ficar atrás de ti, ela vai ficar te chamando, porque ela não tá se sentindo preenchida. Então, às vezes a gente pensa, ah, mas eu não tenho muito tempo. Uma coisa, se você não tá com tempo, se tá com uma vida exausta, cheia de tarefa, se não tá conseguindo lidar, né, com as suas tantas demandas, ou gerir melhor teu tempo e tudo mais, eu posso te ajudar também nesse ponto, né, que eu senti essa necessidade na minha vida de organizar melhor a minha vida, o meu tempo, especialmente depois da maternidade, e eu criei essa mentoria Vida Organizada para mães, né? Por quê? Porque essa ajuda mesmo de organizar esse tempo, de organizar os blocos da família, de organizar o bloco do trabalho, de organizar a tua vida da casa, de ter processos para trazer agilidade, né? Para essa limpeza de casa, para trazer agilidade para o teu trabalho, enfim, tem vários passos a passo ali que eu desenvolvi dentro da mentoria para te ajudar nesse ponto, se esse for o seu caso, né? Porque a gente sabe quanto é importante a gente dedicar tempo para nossa família, para os nossos filhos, mas se a gente tá perdida, está se sentindo exausta, tá cansada, com baixa energia, talvez seja importante a gente dar um passinho para trás e primeiro olhar para isso, né? Cuidar dessa base e depois daí ir botando em prática essas estratégias que eu tô compartilhando com vocês. Então, primeira coisa é ter um tempinho pra gente mesmo, nem que seja 5, 10 minutos, encher o nosso potinho de amor, que quando a gente se sente bem, a gente vai conseguir trazer esse amor pros nossos filhos também, vai derramar, né, dessa coisa boa também pros outros, né? Porque quando uma mãe, ela tá ali ela não consegue se cuidar, ela não consegue ter um momentinho para si sozinha, ela não consegue nada, ela vai ficando estressada. Aquilo é um grande estressor, né? Às vezes a gente precisa desse momento, então se a gente não consegue ter uma mínima organização no dia para tirar um pouquinho esse momentinho para si, isso vai repercutir nos nossos relacionamentos. Então depois disso também é importante a gente estar preenchendo esse potinho de amor do nosso marido, dos nossos filhos, que daí eles também vão se sentir seguros, amados e também vão se comportar muito melhor, vão conseguir não precisar tanto da tela, não sentir tanta carência e precisar tanto de alguém sempre do lado da tela, porque eles já vão estar com esse potinho de amor cheio, já vão estar se sentindo melhor, né? Então, depois é começar também a proporcionar um ambiente adequado para os nossos filhos brincar e se desenvolver sozinhos, né? A gente não precisa estar o tempo todo do lado deles, guiando as brincadeiras deles, brincando com eles. Não, isso a gente pode ir treinando e desenvolvendo nossos filhos, né? E isso eu fiz na minha vida, por isso que eu vim falando isso com vocês, porque eu mesmo passei por isso, né? Eu mesmo trilhei essa jornada de opa, acho que eu tenho que organizar melhor a minha vida, tenho que organizar melhor meu tempo, tenho que tirar um tempinho pra mim, tenho que botar como prioridade um tempinho pra cada filho durante o dia. E eu preciso, então, como que eu vou fazer para eles começar a brincar mais sozinho? Vou cuidar do ambiente, vou começar a observar quais são as necessidades que aquela criança está apresentando, né? Que momento, que fase que ela está passando na vida e quais necessidades que ela está apresentando, pelo que ela está se interessando mais. E vou preparar o ambiente com base nisso, né? E não é um ambiente cheio de brinquedo, lotado de brinquedo, não. Porque, como eu falei para vocês, que eu mostrei naquela foto, né, no post que eu fiz essa semana. Vocês viram ali, a minha sala era lotada de brinquedos e ainda com a TV ligada e aquela bagunça. Que criança que vai se interessar por aquilo, sabe? Ela vai só pegar um, pegar outro, tal. É igual dar um celular na mão de uma criança, que tem um monte de vídeo rápido. Ela vai passar um, passar outro, mas ela não vai se conectar com aquela brincadeira, ela não vai se conectar com aquela informação, com aquele conteúdo. Então, a gente precisa menos é mais. Então, o que eu passei a fazer, que eu já quero dar de dica pra vocês, fazer rodízio de brinquedos. A gente não precisa deixar tudo ali disponível para a criança. A gente pode selecionar até, isso é um momento legal pra gente ter com a criança, dependendo da idade, né, da criança, já ter um momentinho com ela de selecionar esses brinquedos. Ó, filha, essa semana a gente vai deixar alguns brinquedos só disponíveis e a gente vai deixar aqui, ó, expostinho pra ti escolher, pra te brincar, pra te criar a partir desses brinquedos, outras brincadeiras. Então, fazer esse rodízio de brinquedo. Então, aqui em casa eu faço a cada uma semana, a cada 15 dias eu faço essa troca. E muitas vezes o que tava guardado depois de um tempo ali que eu fui fazendo rodízio, a criança vai ver, ela vai se interessar muito mais, porque ela nem lembrava que tinha aquele brinquedo, ela nem lembrava que tinha aquilo, sabe? E se tá tudo ali disponível, tudo jogado, ela vai fazer bagunça, ela não vai brincar com nada, né? É igual a gente, só pra pensar. A gente tem ali um guarda-roupa cheio de roupa, né? Tá cheio, tá lotado. Só que muitas vezes a gente olha pro guarda-roupa e não tem nada pra vestir. Ai, nunca sabe o que vestir. Só que imagina a gente ter só algumas peças, mais peças coringas, né? E a gente vai ali
A gente não usa muito mais da criatividade para se vestir, para montar o look, para fazer tal coisa. A gente não consegue enxergar muito melhor o que tem, usar muito mais as peças do que um guarda-roupa cheio, lotado, que muitas vezes não sabe nem o que vestir. Então, é esse mesmo paralelo que acontece com os brinquedos para as crianças, né? Essa coisa de, muitas vezes, o mais, ele vai deixar a criança confusa, a criança sem interesse, né? A criança perdida. Isso acontece com a gente porque é algo também do nosso cérebro, né? Muita coisa deixa o nosso cérebro confuso, a gente fica com medo de decidir, de escolher, e muitas vezes a gente passa e não acaba não ficando paralisado e não escolhendo nada. Então, é uma dinâmica, né, que acontece também com todo mundo e é importante a gente também preparar esse ambiente. Então, talvez ter menos brinquedo, usar dessa forma do rodízio de brinquedo, deixar ali exposto de uma forma legal, bonita, né, porque não adianta botar tudo dentro do baú fechado, que muitas vezes também não é interessante, né. Aqui em casa, eu sou também educadora assistente Montessori, então eu uso muito dessa filosofia de deixar as coisas ali bonitas, apresentáveis, na altura da criança, que ela consiga pegar, que ela não dependa o tempo de mim o tempo todo. Então, tem móveis também na casa que sejam da altura dela, que ela possa se locomover, pegar uma água, pegar um negócio, né? Deixar umas comidas disponíveis. Tudo isso vai fazer com que ela dependa muito menos de mim, com que ela não me chame toda hora, né? Então, cuidar desse ambiente, preparar o ambiente, isso é uma coisa que a Montessori sempre falou. É isso, cuidar do ambiente, preparar o ambiente para que a criança ela tenha autonomia dentro da casa, que ela consiga pegar. E no fundo, o que a criança mais quer, ela quer ter autonomia. Ela precisa da gente, mas ela quer ter autonomia. Ela quer se desenvolver, ela quer ir atrás das coisas, ela quer poder fazer as coisas, né? Só que muitas vezes o ambiente dificulta, a nossa presença dificulta, a gente atrapalha. Então, é importante a gente estar olhando para o ambiente, para a gente cuidar disso, para a gente cuidar da quantidade de brinquedo que a gente deixa disponível, sabe? É muito mais bonito eu pegar um brinquedo um do lado do outro, que tá ali bem bonitinho, eu vou ali, eu vou escolher, eu ponho no lugar, eu vou ensinando essa criança a botar no lugar, né? Porque quando tem muita coisa bagunçada, vai ser muito mais difícil ela querer cooperar, ela querer ajudar a organizar, do que se tem menos brinquedo, né? Vai ser muito mais fácil a gente ir cultuando nela o hábito de: filho, brincou, terminou, põe ali de novo, né? Porque são poucas coisas, então se for muito, isso dificulta muito mais. Então, é uma outra estratégia que eu também quero trazer para vocês. E que mais? Então, potinho do amor cheio. Tem uma rotininha também do brincar, né? O que é uma rotina do brincar? Assim como eu sou apaixonada por rotina, né, gente? E assim, rotina não é algo fixo, mas é previsibilidade. Então, principalmente para mães, eu que trabalho em casa também, tenho também as outras tarefas para fazer e também quero trazer essa dica para vocês. Se a criança tem ali um quadrinho de rotina ou alguma coisa que mostre para ela: ó, filha, agora é o seu tempinho de brincar, agora é o seu tempinho de ficar com a mamãe. Ela já vai saber: ó, agora eu vou brincar sozinho. Não brincar sozinho. E às vezes usar essa expressão brincar sozinho, isso pode até dificultar, né? A criança pode se sentir sozinha. Até esses dias eu ouvi a expressão brincar livre. Brincar livre é ela poder brincar, criar o que ela quiser. Então, às vezes, ao invés de a gente usar: ah, filha, agora vai brincar sozinho. Não, vai brincar livre, filha. Agora é o teu tempo de brincar, de pegar os teus brinquedos, de criar, de fazer as coisas. Já mudar essa comunicação para trazer como algo positivo também esse momento, né? E ter uma rotininha do brincar, né? Agora esse momento teu de brincar livre, filho, é muito legal também. Então, menos estímulos, ambiente correto, sem tantos brinquedos, rodízio de brinquedo. Ter cestas de brinquedos para explorar, às vezes, essas atividades é uma ideia bem legal, sabe? Pegar uma cestinha, pegar alguma coisa e botar ali algumas coisas diferentes, fazendo esse rodízio de coisas. Pega uma coisa da cozinha, pega uma coisa tua pessoal que não vai quebrar, que a criança vai poder ali criar alguma coisa, né? Eu que tenho bebê em casa, não sei se vocês têm filho pequeno, mas meu filho, ele adora mexer em tudo quanto é coisa da casa, né? Os brinquedos, ele brinca um pouquinho, mas o que ele mais se interessa é aquilo que o adulto tá se interessando. Isso é normal, né? Porque o mundo tá acontecendo na realidade. O brinquedo, ela é uma cópia da realidade, né? E muitas vezes é a realidade que a criança quer. Ela quer mexer com o que os pais estão mexendo, ela se interessa pelo que a vida proporciona para ela. Então, muitas vezes eu faço essa cestinha, pego alguma coisinha da cozinha, alguma outra coisinha, ponho uma outra coisa de uso pessoal meu, um lenço, um negócio, e deixo ali pra criança explorar, pra criança criar, sabe? Criar essas cestinhas é bem legal. Tem também um repertório de atividades, né? Eu tenho esse repertório. Quando eu passei na pandemia, eu busquei muito atividades assim para fazer com meu filho, né? E acabei criando até na época que eu trabalhava, não sei se alguém me acompanha aqui dessa época, eu criei vários kits assim criativos para venda e que eu fazia com meu filho, eu também criei para vender assim, criei vários kits criativos e a partir daquilo ali eu fui
entrando em contato com o repertório de brincadeiras, de coisa e tudo mais. Até depois eu tenho uma novidade para vocês a respeito disso. Mas também entrar em contato com esse repertório de brincadeiras, buscar por brincadeiras, prestar atenção no que ele tá querendo, né? No que teu filho tá se interessando. Ter esse olhar atento vai te ajudar também a pensar em brincadeiras, ou olhar esse repertório vai te ajudar a juntar, né, o teu repertório com as necessidades do teu filho, e ele vai se interessar muito mais pelas brincadeiras. Usar da música também, né? Muitas vezes uso das músicas para deixar o ambiente mais gostoso, né? Muitas vezes não posso estar ali o tempo todo com ele, aí eu ponho uma música, ele fica ali brincando, vai cantando, vai se interagindo com aquela música, até depois na hora de guardar, né? Já usar da música também, fazer algum desafio, fazer alguma coisa. Então é muito importante também a gente usar, muitas vezes, da música para deixar esse ambiente ainda mais gostoso e prazeroso. E aí, às vezes, muitas mães me falam, né? Ah, Camila, mas eu não tenho tempo para encher esse potinho de amor, para ter esse tempo com meu filho. Eu tenho que fazer janta, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho trabalho. E aí eu te falo, assim, ó, que uma coisa a gente pode, como pais, né, também tá, às vezes, pedindo ajuda pra gente se organizar melhor. Porque se a gente não tem uma vida bem organizada, onde a gente não consegue gerir bem o nosso tempo. Eu sei que a vida da mãe é corrida, eu também sou mãe, eu também, né, tô aqui empreendendo na internet, fazendo várias outras coisas, atendendo pessoas, só que a partir do momento que eu fui atrás de soluções para poder me organizar melhor, para poder me aperfeiçoar em cursos de organização, de como lidar com as minhas demandas, como lidar com a limpeza de casa sem ficar refém toda hora do serviço de casa, como lidar com o meu trabalho, né, de uma forma que ele não me consuma também todo o meu tempo, né, como ser mais produtiva no trabalho, como ter mais foco. Então eu fui atrás de todos esses processos, dessa informação, e eu condensei tudo isso, né, na minha mentoria Vida Organizada. Então, se você tá passando também, tem essas dificuldades, né, porque não adianta só eu falar para você, faz isso, enche potinho de amor, para com uma brincadeira com ele, ensina ele isso. Se você tiver com a sua vida toda desorganizada, sua casa um caos, você sempre refém do trabalho, da casa, você não vai conseguir botar em prática, né? Então, primeiro a gente cuida do fundamento, né? Cuida do que às vezes está causando essa desorganização, traz clareza, depois a gente organiza essa vida junto, traz processos, né, para essa tua limpeza de casa, para o teu trabalho, para tua rotina com os filhos, organiza essa rotina, e depois traz também ferramentas que podem facilitar esses processos, e depois que a gente vai seguindo para os outros passos, né, que esse passo de achar um tempo, né, no teu dia para preencher com intencionalidade, com presença esse potinho de amor, de achar um tempo para preencher também esse potinho do marido, o teu próprio potinho de amor, um tempinho de autocuidado. Então a gente precisa organizar essa base para que o resto a gente consiga botar em prática as demais coisas, né? E o que acontece esse mês? Esse mês de julho, como o mês das férias, eu acabei desenvolvendo um e-book onde eu trago todas essas dicas e muito mais, né? Então, dicas de quais são as necessidades principais da criança, né? Quais são os pilares principais, quais são as necessidades principais. Eu aumento a consciência sobre esses pilares, né? O que é necessário para o desenvolvimento saudável dessas crianças, quais são os erros que muitas vezes a gente comete dentro desses pilares, né? Eu explico um pouco mais também da importância, né? Tanto da parte científica, quanto trago outras informações também da importância dessa conexão de pais e dos filhos, né? E como isso vai melhorar o relacionamento de vocês e o comportamento da criança. E depois eu trago também várias ideias, várias estratégias que vão aumentar esse momento de conexão. Então eu trago várias ideias de atividades, de momento com os filhos, trago várias informações ali e várias dicas, né, de atividades, depois também um planejamento de como que a gente pode botar em prática essas atividades, de às vezes fazer um calendário, fazer um potinho para botar essas atividades e vocês ir ali tirando. Então eu trago várias ideias, várias dicas de atividades e também de momentos para ter com o seu filho dentro desse e-book. E para quem se inscrever, né, na mentoria Vida Organizada nesse mês de julho, vai ganhar esse e-book como bônus gratuito. Então, é um presente aí que eu tô dando, né, para as mães que querem se organizar, querem organizar o seu tempo, querem organizar a sua vida e ainda ganhar de presente esse e-book de conexão pais e filhos com essas ideias, com todas essas dicas, assim, que vai ser muito valiosa para vocês, eu tenho certeza. Então, se alguém quiser saber mais, depois me chama pelo direct, né, pra gente conversar mais, eu entender um pouco mais seus desafios, as suas necessidades e também te apresentar, né, te apresentar esse bônus, te apresentar a minha mentoria, conversar com você para poder te ajudar.
É, e pra quem, né, às vezes tá, não, Camila, aqui tá tudo certo, graças a Deus tô com a vida tudo certo, tô organizada, consigo ter tempo com meu filho e tal, eu só tenho falta de atividades, eu tenho falta de saber o que fazer, de ter um direcionamento, de saber como ajudar meu filho a brincar sozinho, de saber o que fazer com ele, muitas vezes eu não tenho ideia, acabo sempre recorrendo à tela, e se você, né, quer resolver esse problema de forma mais pontual, eu também tô vendendo o e-book de forma separada. Então o e-book vai ser apenas R$19,90, super baratinho, e aí você também pode me chamar por direct, que eu também te encaminho certinho ali o material, que vai ser muito rico, eu tenho certeza, para você, para sua casa, para o seu relacionamento com seu filho, né? E vai te dar aí várias dicas de como poder, né, melhorar esse repertório de atividades, esse repertório de ferramentas, de entender também os pilares, as necessidades da sua criança, de entender um pouco mais a fundo sobre isso, para poder atuar, né? Ali, tá preenchendo esse potinho de amor da criança, tá entendendo a necessidade de cada área, né? E com certeza colher os frutos de um comportamento muito melhor do seu filho e de todo o relacionamento de vocês, né? Então, seria um pouco isso, né? Eu não sei se algumas pessoas chegaram um pouco depois e tudo mais, mas depois eu recomendo ver a live desde o começo, porque aqui eu falei um pouco, né, sobre o que acontece no nosso cérebro com esse uso excessivo de telas, trouxe um pouquinho de consciência, né, sobre a compreensão, trouxe um pouquinho das minhas histórias, né, que eu também fiz uso muitas vezes de tela, mas hoje em dia, com o conhecimento, com a consciência que eu tenho, como eu fui construindo essa relação, né? E também falei das estratégias, de, às vezes deixar menos brinquedos disponíveis, de fazer rodízio de brinquedos, de preparar o ambiente. Então, eu conversei sobre tudo isso na live, né? Se você não conseguiu pegar tudo ela, né? Eu falei de várias estratégias aqui no decorrer da live. Então, acho que seria isso, né? E para quem se interessar pelo e-book ou se interessar pela minha mentoria, que daí ganha também de presente esse e-book, é só me chamar pelo direct. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por aqui, que eu também tô aqui disponível para responder. E seria isso, nossa conversa sobre live, sobre telas, né? Nossa conversa sobre esse assunto que é importante como nós como pais, né? Temos cuidado, né? Temos segurança no conteúdo que nossos filhos têm acesso, cuidado em deixar o celular na mão dos nossos filhos, que muitas vezes ali é um mundo aberto, né, gente? A gente não sabe quem tá atrás das telas do outro lado, a gente não sabe quais conteúdos estão sendo apresentados para essa criança, onde que essa criança vai botar o dedinho, né? A criança ela não tem maturidade ainda cerebral para ficar com uma tela sozinha, né, na mão dela, especialmente no celular. Muito melhor às vezes a gente botar numa TV, né, que tem uma distância segura também para o olhinho da criança que está se desenvolvendo, para o ouvidinho, para os membros da criança, porque muitas vezes com o celular, né, a criança fica ali toda torta. Hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, as pessoas já com o pescoço até para frente, assim, com o lombo, de tanto que fica com a cabeça baixa olhando o celular. Então, olha como tudo isso vai impactar no desenvolvimento, né? Não só cerebral, mas até do corpo da criança, dos dedos, né? Quanta gente, às vezes, que já estão com um problema aqui nas articulações, de tanto que rola a tela. Então, são os cuidados que a gente tem que ter com a segurança, com sabendo que isso pode afetar também o desenvolvimento da criança. Cuidar como pais, né, sendo exemplo, né, tendo limite no uso de telas, porque não adianta a gente querer dar um limite para o nosso filho se a gente fica constantemente na tela. Então a gente também como pais precisa se botar um limite, né? Até no Instagram eu tava vendo, dentro ali do aplicativo, se for lá em atividade, tempo de tela, ele dá uns recadinhos, umas opções ali de avisar, opa, você já passou o seu tempo de tela, de bloquear algumas coisas. Então o próprio Instagram ele traz essas funcionalidades para a gente também tá podendo ser mais regrada com o nosso tempo, né? Ter mais. Muitas vezes a gente não tem tempo para fazer o que precisa ser feito, porque a gente perde muito tempo aqui. É preciso usar isso, eu trabalho com a internet, mas busco usar com muita intencionalidade, né? Para levar essa mensagem mais adiante, para ajudar as famílias, ajudar esse relacionamento com os filhos, mas com muita intencionalidade, buscando sempre cuidar desse tempo também que eu fico aqui. Então, são essas coisas que a gente deve sempre olhar. Segurança, a quantidade de tempo, né? E também aumentar esse repertório aí de estratégias para não ter que sempre recorrer para as telas, né? Então, seria isso hoje, né? Uma live mais rapidinha também, mas bem direto ao ponto, né? Cheio de estratégias, cheio de dicas. E também para quem quiser dar os próximos passos, né? Tem meu e-book, que agora daqui a pouco vai estar disponível ali para todo mundo, mas quem já quiser pode me chamar por direct. Tem também as minhas mentorias para as mães, né? Quem precisar da minha ajuda, eu tô sempre à disposição, tá bom?
Obrigada aqui por quem me acompanhou. E se você chegou mais no final, depois veja a live inteirinha que tá recheada de informação bem valiosa. Obrigada, abraço. Até a próxima.